Pai amado e eterno, Deus verdadeiro, Deus soberano, Deus justo, Deus fiel, Tu és o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Tu és o Pai de amor bondoso. Tu és o Deus que com amor nos disciplina, nos corrige para aproveitamento. Tu és o Deus que nos guarda e o maligno não nos toca. Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que nos salvou, que escreveu os nossos nomes no livro da vida, e sabemos que de lá ninguém pode tirar, porque Tu não és um homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. O Senhor não nega aquilo que os Seus lábios proferiram. E nós, Pai, com esta segurança, com esta certeza, com esta forte convicção, queremos entender sobre a maturidade que a graça de Deus promove na vida do cristão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero começar esse momento lhe dizendo algo importante. Eu gostaria que você gravasse isso aí no tabuleiro do teu coração, que você gravasse aí na memória do teu coração, que maturidade não é sinônimo de idade. Às vezes algumas pessoas pensam assim: eu conheço alguém que tem 50, 60 anos, mas não tem um pingo de juízo, vive como uma criança de 15, 16. Isso é verdade, é possível. Também é possível você se deparar com uma pessoa, um jovem de 15, 16, 17 anos, que tem uma maturidade de um adulto de 30, 40 anos. Então, maturidade não é sinal, não é sinônimo de idade. Maturidade é sinônimo do desenvolvimento e do crescimento que alguém tem perante a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque maturidade, espiritualmente falando, não é porque alguém tem 30, 40 anos de igreja que isto faz dela um cristão maduro. Não é porque alguém tem 40, 50 anos de obra de Deus que tem uma credencial para dizer: olha, eu tenho 50 anos de igreja, eu sou maduro. Nananina não, como diria o meu pequeno filho Gabriel, nananina não. Então, nós temos que entender que maturidade, ela se dá com o conhecimento da graça de Deus. Isso não é arrogância da nossa parte, não é um espírito de soberba, mas aonde não há revelação da graça, onde não há o conhecimento da graça de Deus, há imaturidade. Aí você vê meninos agitados de um lado para o outro. Sabe que é uma grande rebelião no meio da obra de Deus. As pessoas não sabem que caminho seguir, não sabem o que fazem, quando é Deus, quando não é Deus, se é Deus a falar, se é o diabo a falar. Isso é imaturidade. Quando você não sabe se é Deus que está falando contigo ou se é o diabo, há um abismo muito grande entre Deus e o diabo. Um é luz, o outro é treva. Amém? Então o pensamento do estudo de hoje diz assim: queremos criar cristãos maduros e completos, melhores pais, melhores filhos e filhas, melhores pessoas. Cremos que esta maturidade vem através do conhecimento da palavra da graça de Deus, pois ela é a única palavra capaz de produzir mudanças eternas. Então assim, pastor, o ministério legalista, o ministério da lei, de condenação e de morte, pode produzir mudanças eternas? Nós vamos entender aqui à luz da Bíblia que não. O único que pode é a graça de Deus. Por que o nosso ministério, eu preciso que você entenda isso, por que o nosso ministério fala tanto da graça, da graça? Porque quando você conhece a graça de Deus, o cáris, o amor de Deus, o que Jesus fez por você, você passa a se conhecer, você passa a saber o potencial e o valor que você tem. Você vai se descobrindo como um cristão e você começa a perceber que você tem ferramentas à sua disposição
que você pode usar que você desconhecia. Quando você conhece a graça de Deus, a graça te dá uma categoria de fé que você não vê nas pessoas que estão vivendo debaixo da lei, debaixo do pacto de condenação e morte. Nossa igreja, a Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, está fundamentada na genuína palavra da graça de Deus. Então diga, a Missão Apostólica da Graça de Deus, da qual eu faço parte, está fundamentada na genuína palavra da graça de Deus. Vamos entender isso. Por que genuína, pastor? Tem palavra que não é genuína? O que é isso? Tito 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Se ele diz, você tem que falar o que convém. Eu fiquei aqui o mês inteirinho, hein? Mês passado todinho, falando aqui, confissão, palavra, boca, falar o que convém, fale. Eu estou na rádio, falando boca, confissão, tem que falar. Fala o que convém, tem que falar o que convém. A sã, preste atenção comigo, vamos aqui analisar o texto. Se ele diz a sã doutrina, significa que existe uma outra doutrina que não é sã. Senão ele diria, fale a doutrina. Ele diz a sã. Porque existe uma doutrina que não é sã. Existe uma doutrina rudimentar, imperfeita, que é a lei, que é um ministério de condenação e morte. Paulo diz, quando você falar, fale o que convém. Então, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque às vezes as pessoas estão debaixo de um ministério de condenação e morte, e a palavra que sai da boca de um cristão, de um altar, mata as pessoas. Você imagine, se eu venho aqui no altar e começo a dizer, pecador, Deus não ouve a tua oração, você é pecador, o diabo vai te pegar. Se você não vier na vigília, o diabo vai te pegar. Se você não subir o monte comigo, o diabo vai te pegar. Se você não fizer o santo jejum, o diabo vai te pegar. Se você não vier na campanha, o diabo vai te pegar. Isso é uma doutrina imperfeita. Isso não é a sã doutrina. Isso mata. Porque uma pessoa tem um problema de saúde, não pode jejuar, ela vai dizer, o diabo vai me pegar, porque eu não posso jejuar. Eu tenho diabetes, eu tenho que comer a cada 3 horas, eu tenho uma alimentação, senão eu tenho um problema de saúde. Então eu não posso fazer jejum, o diabo vai me pegar. Isso é um pacto imperfeito. Se você diz a alguém, você tem que passar a noite vigiliando na vigília, subir a um monte. Se é alguém que trabalha à noite ou não tem condições físicas, às vezes uma senhora, uma viúva, alguém que está na igreja, diz, eu não tenho condição de subir a um monte. E você diz, o diabo vai pegar você se você não subir. Isso é um pacto imperfeito. Isso é um pacto imperfeito. Então nós temos que entender, por que nós estamos falando sobre isso, pastor? Porque uma vez que você sabe isso te dá uma categoria de fé diferenciada. E você não tem medo de nada, de ninguém, da vida, de nada. Você passa a ser um cristão corajoso, amado. O cristão da graça de Deus não tem medo do diabo. Oita, o que é isso? O cristão da graça de Deus não tem medo do diabo. Amém, melhorou. Você não tem que ter medo do diabo. Um rapaz outro dia me ligou e disse, pastor, não vou poder prestar um serviço para você, que você me contratou, não vou poder. Eu disse, por que, amado? Não, porque eu fui pregar, eu fui o pregador principal de uma congregação nossa, e o diabo ficou furioso porque eu preguei, e na volta eu bati minha moto, quase morri. Tu disse, epa! O diabo é nada, mas o diabo não vale nada, não tem poder nenhum contra mim. A vida, eu vou ter medo do diabo? Que diabo? Eu sou nascido de Deus, Deus me guarda, o maligno não me toca. Quem o diabo é? Um desempregado do céu. Agora, se eu sei isso, eu não tenho medo. Se eu sei quem eu sou, em quem eu tenho crido, que o valente amarrou, o mais valente amarrou o valente, eu estou em paz. Se eu sei
que o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, eu estou com Cristo? Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Aí eu tenho paz. Eu digo, peraí, eu enfrento qualquer situação de cabeça erguida, eu sou vitorioso. Oh, mas tudo soma contra mim, mas eu sou vitorioso. Porque a Bíblia diz que eu sou vitorioso. Você está entendendo o que é um pacto perfeito e um pacto imperfeito? Você dizer, olha, vai fazer o jejum, senão o diabo pega. Vai fazer a campanha, senão o diabo pega. Sobe o monte, senão o diabo pega. E a pessoa põe isso na cabeça, vai pegar. Vai pegar qualquer coisa. Vai pegar gripe, febre, resfriado, problema, como o rapazinho. Se ele foi pregar na congregação, ele acha que, porque ele bateu a moto, foi o diabo que ficou furioso. Que diabo nada, amado. O diabo está furioso comigo e com você desde que Jesus te salvou e vai ficar até a eternidade, porque eu e você somos de Jesus e ele não pode tocar em nós. Amém? Ele anda rugindo ao derredor, é bem longe, como o leão. Ele não é o leão. Quem te protege é o leão da tribo de Judá. Amém? Até aqui tudo bem? Eu só li um versículo, em 2 versículos até agora. Olha, 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo, isso aqui não era na época de Paulo, tá? Paulo estava falando para o futuro. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Então tem uma doutrina sã. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias. Olha aí que Paulo estava profetizando lá atrás, hein? Isso está acontecendo hoje. Tem gente que cercou-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe que tem pessoas que não suportam ouvir a graça de Deus? Tem pessoas que suportam a mentira, suportam a lei, suportam campanha, suportam a má doutrina, suportam. Por que suportam essas coisas? Porque vivem como meninos espirituais. Você não é menino, eu não suporto, com todo respeito, eu não suporto ouvir alguns programas de televisão evangélicos, eu não suporto. Eu tenho feito um programa na rádio, eu falo isso com muito respeito. Eu fico na recepção, aguardando o meu momento de entrar no ar. Olha, no meu devocional, quando eu não chego correndo, às vezes não dá para ter esse momento, mas quando eu posso, eu chego ali, eu me entrego, eu fico em paz. E eu não ouço, porque tem coisa que eu não suporto ouvir. Eu não suporto ouvir. Tem coisa que não dá para ouvir, amado. Porque quando você é maduro, você tem a sua faculdade exercitada, você diz, isso aqui não dá para eu ouvir. O que mais se vê é pessoas que não têm noção do que estão dizendo na obra de Deus. Tem muita gente sem noção no que diz. Uma ovelha, amado, que é mal conduzida, vai viver como um menino. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve, para você não ser mal conduzido. Nosso ministério está há muitos anos pregando a graça de Deus. Desde 1978, quando o apóstolo Miguel Ângelo foi chamado ao ministério pastoral. Em 1988, quando teve a revelação da graça de Deus. E ele tem trazido esta palavra, tem trazido a graça. Olha, é uma luta, porque as pessoas não querem aceitar. As pessoas estão acostumadas com, sabe, com essa coisa mal feita. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não posso. Eu tenho respeito pelas pessoas. Mas a pastora, esta semana, passou por uma situação, uma outra pastora confidenciando para ela, meu marido estava cansado, ele não ia pregar. Eu disse, deixa que eu prego, bem. Aí eu fui para casa, estava com um pouco de dor, deitei no sofá, por ali fiquei. 8h da noite, o outro pastor da igreja liga e diz, olha, não tem ninguém para pregar. A irmã não vai pregar e não estou bem, ora por mim, pastor. Aí o outro pastor orou, não tinha ninguém para pregar, ela já ficou em casa. Mas o que é isso? Eu nunca subi nesse altar sem antes não ter um sermão, uma homilia preparada debaixo de oração, com a direção de Deus para trazer para a igreja. Você nunca me viu chegar aqui e dizer, olha gente, hoje vamos só cantar um corinho, segura na mão de Deus e vamos, porque hoje não tem palavra.
Nós temos respeito por sua vida. Esse ministério está conduzindo a sua vida à eternidade. Amém? Então você tem que entender. Nós estamos aqui aprendendo, crescendo. Olha o que diz Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e... Mas tem doutrina vária e estranha. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Por que você não pode ficar ouvindo tudo e todos? Porque tem doutrina vária e estranha. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Você viu quando alguém conta uma meia-verdade? Você conhece um fato e a pessoa põe meia-verdade e você diz, não é. Por dedução você acha que é o resto. Porque tem uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira. Então tem pessoas que vêm com doutrinas várias e estranhas. Põe Jesus, põe um negócio estranho e a pessoa diz, não, é porque é de Deus. Está falando de Jesus. Muitos naquele dia iam dizer, Senhor, Senhor, em teu nome. Ele diz, afastai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Não é porque fala em nome de Jesus que é de Jesus, tá, amado? Não é porque põe o nome de Jesus no meio que é verdade. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e... Povo da graça de Deus, o que vale é o coração, estar o coração confirmado com e não com alimentos, porque nunca tiveram proveito, os que com isto se preocuparam. Então, existem doutrinas várias, estranhas, diferentes da Bíblia Sagrada, não se deixe envolver. Pastor, como que eu não me deixo? Agora a importância da graça. Como que eu não me deixo envolver por uma coisa estranha? Como que eu não me deixo envolver por essas coisas, essas modinhas que acontecem na obra de Deus? Pastor, como que eu não me deixo envolver? É difícil? Não. Quando você conhece a graça, você não se deixa envolver. Por que nós falamos graça? É a graça de Deus. É a graça. É a graça. Por quê? Quando você conhece a graça, você diz, bobagem. Olha aqui, nós vamos fazer um negócio, uma reunião, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos subir um monte, nós vamos vigiar, nós vamos fazer, vamos fazer e acontecer. Você diz, não, vamos, pastor. Você diz, vou não. Mas vamos passar madrugada na fogueira santa, nós vamos passar o vale do sal, nós vamos atravessar o mar vermelho. Vamos, pastor. Não, vai que eu vou dormir. Você não se deixe, você não tem medo. Olha, porque se a pessoa que não for, a maldição não vai ser quebrada. Mas que maldição quebrada, amado? A maldição quem quebrou foi Jesus na cruz do Calvário há 2000 anos. Então eu não quebro maldição. Quem quebrou foi Jesus. Todas as maldições, no dia que eu disse, Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu te recebo, faz morada em mim, muda a minha vida. Nesse dia, todas as maldições foram quebradas, porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim, o meu corpo passou a ser templo do Espírito Santo, a glória, o Shekinah de Deus passou a habitar em mim, e a partir desse dia, quem governa e dirige a minha vida é Deus. Comece a entender, amado. Não, mas por que, pastor, eu ouvi dizer isto aqui, porque eu ouvi falar isto aqui? É uma doutrina vária e estranha. O que vale é o coração estar confirmado com graça. Veja o que a palavra de Deus diz. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Nós não podemos, pega um versículo isolado, mistura com outro, forma uma doutrina vária, uma doutrina estranha. Não, porque olha, tem uma passagem de onde? Do velho pacto. Para quem? Para o judeu. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A graça e a verdade é para os gentios. Você é judeu? Não sou. Opa, não sou judeu, não tenho nada a ver com isso. Problema do judeu, não é problema meu. Nós temos que entender. Jesus mandou 12 para pregar para os judeus. Diz, não tomem rumo aos gentios. Jesus levanta Paulo e diz, Paulo, tu vais pregar para os gentios. Paulo nos trouxe a revelação da graça. Amém? Temos que pegar toda a Bíblia Sagrada, ela passa pelo filtro das 14 epístolas do apóstolo Paulo. É o filtro da Bíblia Sagrada, que é para os gentios, você não é judeu. Aí tem uma porção de povo de Deus, criando doutrina, fazendo coisas que os judeus fazem porque é bonitinho. É bonitinho, mas não é para mim. Amém? É bonitinho, mas não é para você. Quem está entendendo? Isso aqui é para gerar maturidade na sua vida, meu irmão.
Isso aqui é para quando alguém dizer assim para você, não vai dar certo. Você vai rir, vai dizer o quê? A última palavra na minha vida é de Deus, cara. Não vai dar. A porta lá fechou. Você vai dizer, fechou não, bem. Fechou não, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Essa é a diferença. Aí você pega uma pessoa inexperiente. A porta fechou. Deus é que sabe, né? Se Deus não quis, assim tá bom. Mas peraí, Deus primeiro manda você ir. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. A boa obra que ele começou, ele é fiel para levar até o fim. Deus não é louco. Deus não muda. Como é que Deus me põe? Faz a comida, prepara a comida, me faz sentir o cheiro, me põe assentado na mesa, me dá o talher. Na hora de eu levar a comida na boca, ele dá um tapa? Não. Os homens que são maus sabem dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, meu amado, minha amada, você precisa entender a graça de Deus. Porque senão nós vamos viver como as pessoas estão vivendo aí fora. Com medo, amedrontado, tem que ter alguma coisa para pegar, tem que ter um amuleto, qualquer coisa fica perturbado, ansioso, desesperado, não tem segurança. Esse ministério foi levantado por Deus para promover segurança na sua vida. Você tem que andar seguro. Pastor, eu não vou ter problema nunca? E como? No mundo tereis aflições. Mas quando você conhece a graça, você tem bom ânimo. Ok? Até aqui tudo bem? Nosso chamado é para servir a Deus como sacerdotes reais. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Olha, diga, eu sou raça eleita, eu sou sacerdote real. É o que a Bíblia diz a meu e ao seu respeito. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que faz o sacerdote? O sacerdote anuncia. Anuncia o que, pastor? As virtudes. O sacerdócio é um ofício. Você vê pessoas falando assim, não, porque eu sou levita. Que levita, amado? Nós não estamos na lei? Moisés? Você vê um monte de, não, porque eu sou levita. Que levita? Você é sacerdote real. Levita era para a lei, era para os judeus, para o tempo da lei. Você não é judeu, nós estamos no tempo da lei. Você não é levita. Então essa história, não, porque eu sou levita. Que levita? Isso é uma expressão da lei. Não sei quando você já ouviu isso dizer, talvez você, pastor, eu sempre pensei que eu fosse um levita. Você é um sacerdote real, amado. Você é nação santa. Você tem um ofício. Você não está na dispensação da lei. O levita era na lei. Foi levantado por Moisés na lei. Nós não somos levitas. Diga, eu sou um sacerdote real. Diga, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi levantado para anunciar a graça de Deus. Amém? Você entenda isso. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até que vocês pequem. Não? Eis que eu estou com vocês até quase o fim da vida. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Pastor, o Senhor está comigo até quando? A Bíblia diz que Ele está com você até a consumação do século. Então eu volto a lhe dizer, amado, aprenda a Bíblia Sagrada, mas aprenda da maneira certa. Eu sou um pastor didático. Eu tenho, principalmente de quarta-feira, eu tenho dado aula. Isso aqui é uma aula de teologia. Isso aqui tem homilética, hermenêutica, exegese. Eu te ensino a entender, a compreender a homilia. Eu te faço entender e compreender a exegese, a interpretar a Bíblia à luz da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia explica a Bíblia.
Senão nós vamos viver debaixo de uma confusão. Daqui a pouco você vai ver pessoas querendo carregar a cruz. Daqui a pouco você vai ver pessoas querendo ser chicoteado, porque Jesus foi chicoteado. A Bíblia diz, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre ele pegou para ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez para que você não precisasse fazer. Ele se fez pobre por amor de nós. Por suas chagas nós somos sarados. Então nós temos que entender o que Jesus veio fazer. Jesus veio te libertar. Jesus veio te salvar. A Bíblia diz que ele te comprou. E te comprou a preço de sangue. O que dizem por aí? Olha, se você não fizer o jejum, se você não fizer, você não vai buscar o céu. Se você não batalhar, lutar até o fim. Mas se for só lutar até o fim, era moleza. Não depende do meu sacrifício humano, depende do que Jesus fez por mim naquela cruz. Se ele não tivesse morrido naquela cruz, eu poderia fazer o que fosse, não seria salvo nunca. Diga, foi Jesus que me salvou. Vamos seguir? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode ter uma mente do mundo, amém? Uma mente legalista. Nós temos que ter a mente de Cristo, uma mente renovada. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você tem que estar preparado. É o que a Cristo Vive tem feito. A Cristo Vive tem preparado as pessoas para que as pessoas estejam prontas. Esta é a preparação. Você está aqui hoje sendo preparado para que você esteja pronto para responder a razão da sua fé. Responder por que você crê da maneira que você crê. Por que você acredita que quando alguém disser, olha irmão, cuidado que o diabo está solto aí. Você vai poder responder, falar, amado, comigo não. Não, amado, o diabo é o diabo. O diabo é o diabo, eu sou filho de Deus. Quem me guarda é Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha, irmão, porque o diabo vai entrar na tua vida, vai te possuir. E olha, ele vai fazer gato e sapato de ti. De mim? O diabo vai entrar em porco, ele vai entrar em carrapato, ele vai entrar no filho da perdição. Em mim ele não entra. Em mim ele não vai entrar nunca. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Meu amado, quem habita em mim é o próprio Deus. Ele fez morada, ele diz que ele fez morada em mim. A minha casa está ocupada, não é uma casa vazia para ele entrar. Ele vai entrar em casa vazia. Na minha casa ele não entra, porque aqui é uma casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Olha a diferença. Amém? Isso é segurança. Está pronto para responder. Quando alguém disser assim, olha, você não vai ter sucesso na vida. Você não vai conseguir. A maldição. Olha, eu amaldiçoo a tua família. Você diz, tu não tens poder de amaldiçoar a minha família, filho. Maldito seja a tua mãe, que te pôs no mundo. Maldito. Não. Contra a minha vida não vale encantamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A maldição, toda a maldição hereditária que havia na minha família foi quebrada quando eu conheci a Cristo. Caiu. Olha isso, é segurança. Amém? Porque até a tua terceira e a quarta geração já está abençoada. Por um homem fiel, por um homem justo, por um pai de família justo. A família tem que ser abençoada. Meu amado, minha amada. Comece a entender o que Cristo fez na sua vida. Você tem que crescer. 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, tanto agora como no dia eterno. Você tem que gastar um tempinho, dedicar tempo para você crescer. Nós temos um chamado para crescer. Então, cresça. Crescimento só é possível se você ouvir um bom ensino. Amém? Se você não tem um bom ensino, como é que você vai crescer? O que os pais procuram fazer com os filhos? Colocar numa boa, não é? Eu vejo os pais se orgulham, né? Não, meu filho está numa boa escola. Meu filho tem uma formação boa.
Meu filho é estudioso. Se você está numa boa escola e você tem empenho, você cresce, né? Não é só a escola, mas também você querer aprender. Mas tem que ter um bom ensino. Agora, se você tem um mau ensino, aí, amado, por mais boa vontade que você tenha, se o ensino é ruim, você não vai longe. Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastor, por que Deus fez isso? Concedeu estas pessoas para o ministério? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Sabe que Deus me levantou para poder aperfeiçoar a sua vida? Para que você pudesse crescer na graça e no conhecimento? Para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que, pastor, por que Deus levantou homens de Deus? Por que Deus levantou mulheres de Deus para anunciar a sua palavra? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você não leu nada disso na tela? Não? Não apareceu? Então, olha, você não pode ser como um menino que vive agitado. Eu estou com medo. É isso. Às vezes eu vou pôr as crianças no quarto e eles falam assim, deixa a luz acesa. Eles gostam lá em casa, ninguém paga a conta de luz, só eu. Deixa a luz acesa. Isso é coisa de menino, né? Menino tem medo do escuro. Menino tem medo disso, menino tem medo daquilo. Meu filho Lucas, se não ligar a luz, ele não dorme de noite. É brincadeira, ele dorme tudo escuro. Ele não é mais menino, não. Ele é o rapazinho do papai. Meu cuti-cuti. Menino. O menino quer, não sabe. Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Meu amado, diga, eu não sou menino. Diga, eu estou crescendo. Diga, eu não vivo agitado. Você não vive agitado, amado. Olha, nós temos que estar bem preparados para exercer o nosso sacerdócio. 1 de Pedro 2,9. Abra a sua Bíblia, amado. Você está com a sua espada aí? Tecnologia falha, a Bíblia não falha. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Diga, eu sou eleito. Diga, eu sou sacerdote real. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que a Bíblia diz. E se está na Bíblia, nós... Olha, você tem que guardar isso. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do... 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você tem que estar preparado. Digo, eu tenho que me preparar. E tenho que me preparar. Para nós irmos para o final, ponto 4. Nosso ministério tem o chamado, temos. Nosso ministério tem o chamado de preparar cada cristão com o conhecimento da sã doutrina de Cristo, a teologia da graça de Deus, a genuína graça. 1 de Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai.
Então, existe a genuína. Nós temos que nos firmar na genuína graça de Deus. Amado, tem igreja que tem placa de graça, mas não prega graça coisa nenhuma. Tem igreja que o sobrenome é graça, mas não se fala de graça. Qual é a minha função sobre esse altar? É te preparar para que você cresça na graça. Você tem que crescer. Amém? Se eu ver você aqui com medo, pastor, estou com medo. Porque disseram que a batalha do Armagedon, pastor. Porque disseram, pastor, que o diabo ele tem um jeito agora, ele descobriu um vírus novo. É uma bactéria agora que o diabo... amado, se eu te pegar com essa conversa aqui, te levo para o meu gabinete. Não pode viver agitado com medo. Amém? Diga, eu estou seguro. Você tem que estar seguro. João 4:24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que o nosso ministério tem ensinado você a adorar a Deus, a reconhecer a Deus como Deus é. Pastor, importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado assim. Aí eu começo, diácono Samuel. Leva um vidrinho de óleo. Deus está sendo adorado? Aí eu pego o Marinilza e digo, olha Marinilza, leva um copinho d'água para casa, passa no teu marido, dá para o teu marido beber antes de dormir. Amanhã, de jejum, a hora que ele acordar, de jejum, dá-lhe um copinho desse d'água para ele, benta. É isso? Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade? Isso não é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é reconhecer quem Deus é, a grandeza de Deus e o que Deus fez e que ninguém pode mudar o que Ele diz. Isso é reconhecer a grandeza de Deus. Isso é reconhecer. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Quer adorar a Deus? Quer adorar a Deus? Diga, eu sou abençoado. Isso é reconhecer o que Deus fez. Diga, o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar nada. Isso é reconhecer Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga aí, não há Deus maior do que o meu Deus. Não há ninguém maior do que Jesus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, se eu digo, não, porque o diabo, hoje tem culto só fala do diabo. Eu estou falando hoje aqui dele, do desdentado, do desempregado, porque eu estou te mostrando que ele não é nada. Mas não estou aqui te dizendo dele para dizer, olha, meu, fica com medo, hein? Você vai sair daqui, mas depois que eu preguei tudo isso, eu tenho até medo de ir embora. Que medo, mano. Se eu entro no meu carro aí, se eu dormir, os anjos me levam para casa. Quantas vezes eu dormi nessa estrada aí que eu nem sei nem como que eu cheguei aqui. Na época que eu subia e descia. Uma vez peguei a Anchieta na contramão, com neblina, dormindo. Aí depois que eu tinha subido a estrada, toda a pastora disse, mas você não está na contramão? Eu disse, sei lá. Eu olho, estou na contramão. Eu disse, agora eu vou para a pista certa. Já tinha subido a serra, estava dormindo. E ninguém desceu, não desce, porque Deus guarda. Deus guarda. E aquele que Deus guarda, o maligno não toca, amado. Então nós temos... Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É chegar no lugar e dizer assim, olha, eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus é bom, Deus é justo. É dizer para alguém, meu amado, fique em paz, Deus vai lutar a tua causa, Ele é maior do que o seu problema. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora eu chego num lugar e digo, olha, cuidado aí, hein? Só vai fazer um jejumzinho, vai fazer uma fogueira santa de Israel, vai fazer... Senão, meu amado, senão o encosto não sai. Amado, se eu tenho um vídeo, se eu mostrar aqui de um encosto, olha, se eu ponho um vídeo que eu recebi aqui no telão, meu amado, tem gente que vai ficar... Eu não sei se o rapaz estava endemoniado, ele começou a dançar. Qual é o nome da música? Do Michael Jackson, e começou a dançar e sair correndo pela igreja. E no início o bispo disse, olha, não existe demônio fraco, existe crente fraco, e não sei o quê. Dali a pouco o demônio deu-lhe um tapa no pé do vidro dele e tal. Você manda demônio vir aqui querer me dar tapa no ouvido. Ele não cai, ele levanta, ele cai do lugar aí. Aqui não, aqui tem Jesus, amado. Aqui quem manda é Deus. Aqui quem governa é Deus. Aqui quem dirige é Deus. Aqui quem é soberano se chama Jesus Cristo. Desse altar só se exalta o nome de Deus. Aqui só Deus é exaltado.
Nesse altar, só Deus é exaltado. Aqui nós não exaltamos mais ninguém, não. Que isso? Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu... Onde é que você aprende isso, amado? Na graça de Deus. A graça de Deus te abre os teus olhos para você amar a Deus e o teu próximo. Isso que não tem negócio de um querendo matar o outro. Ah, não, porque Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Deus está pesando, Deus está fazendo mal. Amado, Ele é autor de toda boa dádiva. Deus não está pesando nada. Se Deus pesar uma unha, amado, uma unha não só acaba com o mundo. A unha vai pesar a mão. Pelo amor de Deus. Amém? Então você conhece o amor de Deus. Você sabe, peraí. Se um pai sabe dar boa dádiva a um filho, se um filho pede comida, o pai não vai dar pedra, dar peixe, quanto mais Deus. Você entende o amor? Quando alguém fala assim, sabe que Deus quando pesa, Deus quando faz, você diz, peraí, não, o Deus que eu sei é um Deus de amor. É aquele que viu uma prostituta que havia sido pega em adultério, uma mulher que havia pego, aliás, em adultério, estava uma promiscuidade. Ele diz, olha filha, cadê? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora e diz, filha, agora você vai e não peca mais. Ele podia ter dito assim, olha filha, sabe que a lei manda tacar-lhe pedra e eu não tenho pecado, querida. Isto agora abaixa a cabeça aí que o negócio agora é comigo. Isso tem que pesar a mão. Ele diz, filha, vai e não peca mais. Isso é a graça de Deus. A graça ensina a você ver como Deus ama. A graça é você entender que nós éramos pecadores e Deus nos amou a tal ponto de se entregar por nós naquela cruz, porque Ele viu a incapacidade do homem, a insuficiência da lei em salvar. Você está entendendo, meu amado? Mais 1 minutinho e 50 segundos eu encerro. Olha aqui, Efésios 1, 17, 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos... Olha, você tem que saber quem você é em Jesus, a esperança, para saber, você tem que saber. Sabe quando uma pessoa recebe a revelação, não vem a revelação da graça de Deus, os olhos iluminados, não vem pelo conhecimento que você tem do mundo, vivência, etc. Isso é uma revelação divina. A graça de Deus é revelação. Então, você pode pegar uma pessoa que não tem estudo, pouco estudo, quando a graça é revelada, você vê a pessoa falando com autoridade. Ah, pastor, mas a pessoa fala o português dela lá meio errado. Isso até eu aqui de cima. Isso não importa. Isso não é o português errado ou o português certo. É a autoridade de Deus, pela revelação que a pessoa tem. Pastor, porque tem irmão que quando vai escrever, ele não sabe se paz é com Z, se paz é com S. Ou se paz tem acento agudo, se tem acento circunflexo, se não tem acento, meu amado, pouco importa. Mas quando alguém sabe que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda, e ele tem esta revelação, não importa se é com Z ou com S, ele vive em paz. Ele vive em paz. Ok? Você tem que entender. É por revelação. E eu encerro com Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, contra a vida daquele irmão, contra a vida daquela família, daquele comerciante, que não, porque for edificado sobre a rocha, sobre a graça. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, porque quer praticar a lei, quer fazer obra da lei, quer fazer sacrifício da lei, é comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que vêm para todos, deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, contra aquele comerciante, contra aquela família, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? Porque vive de olhinho, vive de aguinha, vive de campainha, vive de jejumzinho,
de morrinho, de sobe monte, desce monte, não vive de Jesus. Meu amado, você tem que viver de Jesus, porque Jesus nunca te desapontará. Jesus nunca te deixará na mão. Este é o evangelho que nós cremos nessa igreja. Nós acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, soberano e suficiente Deus, para guardar o meu e o seu depósito até aquele dia. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Diga, eu sou abençoado. Você entendeu por que nós temos que falar da graça, falar da graça, falar da graça? Por quê? Para você saber quem você é. Para quando alguém dizer assim para você, mas o que você foi? Você sabe o que você já aprontou na vida. Você vai dizer, meu amado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje Jesus jogou no mar do esquecimento e lá tem placa que é proibido pescar. Então, eu não sou mais aquele, eu sou esse. Amém? O velho homem já morreu. Quando vê os acusadores, por que isso, por que isso aí? Você agora é santinho, é? Santo do pau oco? Não, estou santo, sou sacerdócio real, sou nação santa, sou povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor escolheu a mim, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele elegeu a mim como morada. Uau! Amém? Diga, Deus habita em mim. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse estudo de hoje. Pai amado e eterno, obrigado por tão grande salvação. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E nós te amamos não por mérito próprio. Te amamos porque fomos amados primeiro. Te amamos porque o Senhor plantou em nós a semente do amor. Porque quando vivíamos no mundo, segundo o curso deste mundo, não sabíamos amar. Não sabíamos perdoar. Não tínhamos um coração amoroso e misericordioso. Mas quando a tua graça nos alcançou, quando a tua verdade nos libertou, quando a tua mão nos tocou, e quando o Senhor nos colocou debaixo das suas asas, e nos disse, não temas, porque eu sou contigo. Quando o Senhor nos disse, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando o Senhor disse que eis que envergonhados e confundidos seriam todos que fizessem guerra contra nós, que seriam reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor. Foi nesse dia do teu poder em nossas vidas que nós aprendemos o que era amor. E tem sido através da tua verdade, da tua palavra, que nós temos amadurecido. Aquilo que nós temíamos no passado, não tememos mais. Aquilo que nos causava medo no passado, não nos causa mais medo. Por isso sairemos daqui, Deus, de cabeça erguida, seguros, que ainda que diante de um obstáculo, ainda que diante de uma luta, tenhamos, Pai, que dar um passo para trás. Ninguém pode tirar a certeza que ao final do caminho teremos a vitória. Porque ninguém pode impedir o teu agir. Ninguém pode impedir o seu agir. Pai, sairemos daqui nesta noite em paz, com o nosso coração em paz. Não nos importamos com aquilo que a sociedade diz, com aquilo que a sociedade pensa. Se nos chamam de fanáticos, se as pessoas não nos valorizam,
porque nós somos valorizados por Ti. E o Senhor já tem uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. A mesa já está preparada. E todos verão e saberão que o Senhor luta por nós. Que há Deus em nossas vidas. Não para que tenhamos glória humana, mas para que o Teu nome seja reconhecido e exaltado entre os reis desta terra.